alunos da EJA! Chegou o nosso momento, chegou a nossa aula. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. Vamos agora para o nível 1 e a aula de hoje nós vamos falar sobre locução verbal. Só que antes disso, vamos rever aí alguns conteúdos que já vimos anteriormente. Bora lá? Nós falamos aí sobre parônimos e homônimos. Estão lembrados? Vamos ver aqui, ó, os parônimos, ó, que são palavras parecidas. Vejam bem, os parônimos são as palavras que se assemelham na grafia e na pronúncia. Entretanto, diferem no sentido. Então, elas são parecidas, tanto na escrita quanto na pronúncia. Vejam ó, esses exemplos. Ó. Emigrar, que tem o sentido que é de quem vai embora do país. Imigrar, que é quem vem de outro país para o nosso. E migrar, migrar de uma cidade para outra, de uma região para outra, sem ultrapassar a barreira do território brasileiro. E nós também vimos os homônimos. Já os homônimos são as palavras bem parecidas. Vejam bem, ó, o termo homônimo vem do grego e possui dois morfemas, ou seja, duas palavras juntas, que são homos, que significa igual, e onima, que significa nome, nomes iguais. Vamos ver aí, ó. As palavras homônimas são as que possuem sentido diferente, porém com a mesma pronúncia ou grafia, sendo que elas apresentam diferentes tipos de classificação. E quais são as classificações? Vamos rever? Olha só, nós temos as homógrafas, grafa, de grafia, que são as palavras que são escritas iguais, mas têm a pronúncia diferente. Lembram do nosso exemplo? Ó, colher e colher é idêntica a grafia, mas tem a pronúncia diferente. Colher, do verbo colher, e colher, o substantivo, é o nome de um utensílio. E as homófonas, olha, homófonas são que têm sons idênticos. Por exemplo, a palavra concerto, com S, que é de consertar o que está estragado, e com C, e concerto, com C, de concerto musical. E também temos as perfeitas, os homônimos perfeitos, que são ditas e escritas idênticas, que é o caso de são. São, terceira pessoa do plural do verbo ser, e são, de saudável. E agora vamos aí para a nossa aula de hoje, para o conteúdo da nossa aula. Antes disso, antes de falar sobre as locuções verbais, vamos lembrar aí o que é verbo? Você se lembra o que é verbo? Verbo é uma classe gramatical, uma classe de palavras, e essas palavras, essa classe gramatical, são as palavras que vão indicar ação, por exemplo, correr, comprar, vão indicar também estado, que é ser, estar, permanecer, por exemplo, estou em frente à nossa casa, ou seja, é vai indicar o estado, não é mesmo? E pode indicar também fenômenos da natureza, chover, garoar, nevar. Então, essas palavras que vão trazer esses sentidos, né? Ação, estado, fenômeno da natureza, são as classes gramaticais do verbo. E agora eu convido vocês para uma leitura, mais uma vez, o Armandinho fazendo parte aqui das nossas aulas. Vejam o que ele tem para dizer hoje, ó. Você sempre vai ouvir que não adianta.
geralmente de pessoas que nunca tentaram. Quando for assim, não liga. Nada incomoda mais quem não faz nada do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Vale até uma reflexão, não é mesmo? Vejam bem, o que eu quero que vocês prestem atenção, olha aqui, ó, vai ouvir. Você sempre vai ouvir. Isso é uma locução. Vamos ver aí a definição de locução? Olha só, nós temos, além da locução verbal, que é o tema da nossa aula de hoje, temos outras locuções. Temos locuções adverbiais, adjetivas, que você vai aprender em outras etapas. Vamos ver aí, ó, o que é locução? Locução, conjunto de duas ou mais palavras que transmitem um único significado, desempenhando uma única função gramatical. Ou seja, vai ouvir. Lembram que eu mostrei lá na tirinha do Armandinho? Vamos ver mais, que nós estamos tratando da locução verbal, ó. E as locuções verbais são expressões constituídas por dois verbos, um auxiliar e outro principal. Este último em forma nominal, infinitivo, gerúndio ou particípio. Sabe o que é isso? Vejam que eu vou mostrar. Olha só, eu vou usar o verbo comprar como exemplo. Comprar, comprando, comprado. Vejam bem, comprar, ele está em sua forma nominal infinitiva, que quer dizer que ele não está flexionado, não está conjugado. Comprar. Lembre-se que o verbo no infinitivo sempre terá o R no final. No caso, comprar, terminado em ar, da primeira conjugação. Já o gerúndio, que quer dizer que dá uma ideia de ação contínua, ou então até mesmo em movimento. O gerúndio, então, terminado em NDO, comprando. Não dá uma ideia assim de movimento? Comprando, eu estou comprando. E agora, comprado, que é a forma nominal do verbo no particípio. Aí ela já dá uma ideia um pouco de passado, que já aconteceu. Eu havia comprado um ramalhete de flores. Concordam que dá uma ideia de passado? Mas nem sempre o particípio vai dar uma ideia de passado. Ele pode estar junto de outro verbo, né? De um verbo auxiliar, flexionado aí conforme a pessoa e o tempo verbal. Vamos agora analisar aqui, ó. Eu tenho uma frase. Eles devem iniciar os trabalhos a partir de amanhã. Você consegue identificar aqui os verbos nessa frase? Vamos repetir. Eles devem iniciar os trabalhos a partir de amanhã. O primeiro, devem iniciar. Olha só, são dois verbos. E o verbo principal é o que traz aí o sentido do que eu realmente quero dizer ou do que realmente quero escrever, não é verdade? Vejam bem, devem iniciar. Devem é o nosso verbo auxiliar, é ele que estará flexionado conforme a frase, que vai estar no tempo verbal, concordando com a pessoa. Eles, terceira pessoa do plural, devem. O verbo está concordando com a pessoa. E iniciar está aí no infinitivo. Lembrando que o infinitivo sempre terá o R ao final. E o iniciar é o nosso verbo principal. É ele que está dando sentido aqui à nossa oração. Vejam bem, ó, os verbos auxiliares são total ou parcialmente desprovidos de sentido próprio. Nas locuções, ele tem o papel de expandir a função do verbo principal. Olha outro exemplo. Vou estudar bastante hoje.
Olha aqui o nosso verbo auxiliar, vou. Vou estudar. Não é o estudar que está dando o sentido principal da minha oração? Então, esse é o nosso verbo principal. Vejam bem, verbo auxiliar, vou. E verbo principal, estudar. O vou já tá conjugando aí, indicando que será uma ação futura e estudar no infinitivo, certo? E os verbos auxiliares não têm o sentido pleno, ou seja, eu disse que vou estudar, mas o que tem o sentido pleno é o estudar, não é mesmo? É flexionado indicando o tempo, o modo, o número. O tempo é presente, pretérito ou futuro. O modo, modo indicativo, ou modo imperativo, ou modo subjuntivo. E número, ele vai estar flexionado em singular ou no plural. E a pessoa e o aspecto da ação verbal. A pessoa, no caso, eu, tu, ele ou ela, certo? Primeira, segunda ou terceira pessoa. E o aspecto da ação verbal. O significado da ação verbal é transmitido pelo verbo principal, que vem sempre no infinitivo ou então no gerúndio ou então no particípio, ou seja, ele vai se apresentar em sua forma nominal. Vamos ver os principais verbos auxiliares. Viram lá da frase? Vou estudar bastante hoje. Olha só, ser, estar, ter, haver. Esses são os principais verbos auxiliares, podendo ter aí outros verbos também que vão fazer essa função. E como que a gente utiliza as locuções verbais? Como é que a gente pode utilizar tanto na escrita, na construção de uma narrativa, de um texto, ou também na oralidade, enquanto estamos falando? Vejam bem, com os verbos auxiliares estar, andar, ir e vir, vejam bem, estar, andar, ir e vir, seguidos de um gerúndio. Lembram que eu falei que o gerúndio dá uma ideia de ação contínua? Vejam bem, estou vivendo na casa da minha tia. Olha só, estou vivendo, o verbo estar, tá vendo? E o verbo aqui no gerúndio, tá indicando uma ação que é contínua, não é mesmo? Veja outro. Você anda procurando um emprego? Você anda procurando um emprego? Anda está no presente. Eu ando, tu andas, ele anda, certo? Você anda procurando, ó, ação contínua, quer dizer que eu estou perguntando para alguém se essa pessoa está procurando um emprego. Veja outro exemplo. Os candidatos iam saindo aos poucos. Olha só, o verbo ir, conjugando aí, concordando com os candidatos que é um sujeito que está no plural, iam. Os candidatos iam. O candidato ia, os candidatos iam saindo aos poucos. Mais uma vez, o verbo auxiliar está conjugado e o verbo principal, que traz o sentido aí da oração, no gerúndio. Outro verbo, verbo vir, vem surgindo novas notícias. Ou seja, vem... que aqui no caso está com acento circunflexo, indicando aí o plural. O que vem surgindo? Novas notícias, que está no plural. Perceberam? E surgindo, do verbo surgir, está aqui no gerúndio, terminado aí em NDO. E agora, como podemos utilizar aqui o verbo ir, que vai estar seguido de um infinitivo. Lembrando que o infinitivo é o verbo sem a conjugação. Olha só, exprimindo a intenção de realizar ações num futuro próximo.
Vamos ver? Vou exigir a nota fiscal. Olha só, o verbo ir, tentando demonstrar uma ação futura, dizendo vou exigir, e o verbo principal no infinitivo, a nota fiscal. Próximo exemplo, iremos atender domingos e feriados. Vejam bem, o verbo ir novamente, iremos, no plural, né? Atender, o verbo no infinitivo, domingos e feriados. Eu gosto sempre de lembrá-los que o verbo no infinitivo é sempre utilizado com o R no final. Estamos tão mal acostumados a digitar mensagens em redes sociais que muitas vezes esquecemos que na escrita, em uma avaliação, devemos utilizar aí o verbo no infinitivo com o R no final. Continuando aqui, ó. E as locuções verbais e tempos compostos, o que quer dizer isso? Vamos ver juntos? Ó, as locuções verbais formadas pelos verbos ter e haver, acrescidas do particípio do verbo principal, formam os chamados tempos compostos. O que vai indicar isso? Vejam bem, ó. Joana tinha comentado a respeito dessas tarifas. Olha só. Ela tinha comentado, compondo aí o tempo composto, e aí o particípio vem dando uma ação, uma ideia de ação passada, não é verdade? Vejam bem, o próximo exemplo, havia ligado às 22 horas, ou seja, havia, o verbo haver, atrás, né, no pretérito, havia ligado às 22 horas. O verbo havia e o verbo aqui no particípio, o verbo principal, que é o que traz a ideia principal aí, certo? Agora nós vamos exercitar para fixar o nosso conteúdo da aula de hoje. Bora lá? Vamos ler a tirinha do Charlie Brown e vamos analisar as locuções verbais. Vamos lá? Olha só. Vamos ler. Diga Charlie Brown. E ele, Aí ele pergunta, acha que vou sobreviver? E ela responde, como é que eu vou saber? Só estava procurando a bola que eu perdi. Aí vem uma interrogação, tipo assim, né? Vejam bem. Vou sobreviver. Tá dando para ler direitinho? Me conta aí. Vou saber. E mais uma vez, estava procurando. Perceberam? Nós temos aqui várias ideias aí, trazendo um verbo principal e um verbo auxiliar. E hoje a nossa aula foi sobre a locução verbal. Nós relembramos aí a classe gramatical de verbos, vimos as locuções verbais, revisamos também as formas nominais do verbo, que é o infinitivo, o gerúndio e o particípio, e vimos também os verbos auxiliares e os verbos principais em uma locução verbal. Espero que você tenha gostado da aula. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos! Até lá!